ultimamente eu tenho tentado focar um pouco mais nesse tema de amadurecimento. Por quê? Porque não adianta nada eu falar sobre como é bonito e como é legal ser pai, como é legal ser marido, como é legal dedicar tempo e esforço à sua família, como é legal você ler a Bíblia, como é legal. Tudo isso é muito legal, muito importante, muito bacana. Mas se você não tiver, né, se as pessoas não tiverem a maturidade de entender qual é a função delas, o que elas têm que fazer e por que elas não podem deixar de fazer certas coisas, não vai adiantar nada. A pessoa vai ficar, né, ouvindo um monte de coisa e, beleza, bacana, isso aí faz sentido mesmo. E aí não faz absolutamente diferença nenhuma na vida prática dela, porque, afinal de contas, ela não tá colocando na prática, né? Porque algumas pessoas são muito viciadas nessa coisa de autoajuda, né? Não sei se vocês já repararam isso. Pega uns videozinhos de frases feitas e tal. Pessoalmente, eu acho que é por isso que esses caras, tipo Cortella, tipo Leandro Carnal e tal, é por isso que esses caras têm tanta audiência. É porque eles falam aquelas coisas que as pessoas gostam muito de ouvir, né? E as pessoas gostam muito de ouvir porque faz sentido mesmo, né? Afinal de contas, eles falam coisas muito óbvias, assim. E que tem um lugar, assim, na hora que bate em você, você sente uma identificação. Mas, de alguma maneira, você precisa parar de só ficar sentindo coisas, né, identificação com aquilo, e começar a fazer as coisas na prática. Porque se não for feito, não adianta nada. E para a gente sair da inércia, a gente precisa ter um pingo de maturidade, de entender assim, bom, qual é a minha função aqui nesse local, nesse momento, nessa circunstância? Eu tenho que fazer isso. Então, beleza, tem que parar tudo que você está fazendo. Mesmo que você não queira, mesmo que você não está afim de fazer, mesmo que você deteste, mesmo que você esteja completamente puto, mesmo que você esteja passando mal, sei lá, você precisa fazer o que você tem que fazer. Né? É bem simples assim. Só que conforme as pessoas vão ficando mais imaturas, isso vai ficando mais. Existe uma distância entre o que a pessoa entende que ela tem que fazer e entre aquilo que ela realmente faz, né? Existe esse gap. Esse gap é um gap de imaturidade. E falta entender qual é a realidade onde ela está inserida, né? Então é por isso que eu tenho focado muito nessa coisa do amadurecimento, porque com maridos mais maduros e com pais mais maduros, a gente consegue melhorar casamentos e criação de filho, entende? Então é uma coisa assim que é antecessora a isso tudo, né? Então, não adianta nada ficar falando aqui sobre rotina de família, de criança, sobre obediência, sobre não sei o quê, sobre como lidar com sexualidade para adolescente. Não adianta nada disso, porque se não tiver previamente, né, estabelecido um certo nível de maturidade, vai fazer menor sentido, né? Então, eu tentei pegar aqui basicamente dois motivos pelos quais a gente geralmente demora mais para amadurecer. E esses motivos, eles não são únicos, né? Não é só por isso. Mas eu acho que grande parte daquilo que a gente chama de imaturidade, ela vem dessas duas coisas. E aí, uma das coisas é intrínseca, né? Como eu falei na chamada e tal. Bom dia, Fabinho, bom dia, Ian. Uma das coisas é intrínseca, ou seja, é uma coisa interna nossa, e a outra coisa é extrínseca, uma coisa que viria de fora, né? É um motivo externo. Mas antes de tudo, cara, eu queria muito que vocês me falassem, ou falassem, se você não está ao vivo, né? Tá ouvindo depois, tá ouvindo o podcast. Eu queria muito que vocês dessem uma refletida assim, sobre o que é amadurecer, né? Que tipo de fenômeno é o amadurecimento. E aí, né, você pode dar pausa aqui e tal, não vou ficar esperando aqui para o pessoal refletir, porque o tempo ele passa, né? Então não tem jeito. Mas amadurecimento, ele pode ser várias coisas, né? Existe uma gama de coisas que envolvem o amadurecimento e uma lista grande de coisas que um homem maduro faz e como um homem maduro se porta. Mas eu queria destacar aqui 4 pontos, né? Esses 4 pontos, eles vão estar, uns mais, outros menos, mas eles vão estar em todas as listas, em todos os checklists de uma pessoa madura, aí seja homem, seja mulher, né? A primeira coisa que é quase que um sinônimo de amadurecer é a questão de assumir responsabilidade pessoal, né? Uma pessoa que assume as suas responsabilidades
pode ser considerada uma pessoa madura, uma pessoa que entendeu o que ela tem que fazer. Uma outra coisa que está muito ligada à questão da maturidade é a questão do papel de produtor, né? A gente produzir alguma coisa. E veja que aqui eu não estou falando desse clichê de prover para a família enquanto a mulher está em casa, não é isso. É produzir alguma coisa de fato, né? O amadurecimento eu acho que é saber o que você está aqui nesse mundo por um propósito. Exato, também tem muito a ver com isso. Só que essa definição eu acho que ainda está um pouco ampla. A gente ainda consegue fatiar ela em algumas coisas. Mas está correto, isso aí é verdade mesmo. Existe um motivo pelo qual você está naquele contexto, naquele momento, naquela circunstância. E é para executar coisas, né? Não é para você ficar parado recebendo bênçãos do céu e da sua esposa e que seus filhos sejam bênçãos que jorram para você e que você vai receber toda a graça divina enquanto você vive a vida num eterno arco-íris, né? Não é isso. Quem tem um porquê suporta qualquer como. E é bem isso mesmo. É bem isso mesmo, Ron. Então, a primeira coisa, a questão da responsabilidade pessoal. A segunda coisa é o papel de produtor, você produzir. Ou seja, você quando é criança, você só consome, né? Você não produz nada. Você é um monte de gasto de alguém, né? É a responsabilidade de alguém. Então, quando você vira essa chave, né, de parar de consumir, é claro que você nunca para de consumir, você consome coisas, né? Mas você, quando é uma pessoa madura, você entende que você precisa produzir mais do que você consome. E aí você tem uma sobra ali que você vai oferecer para outras pessoas que estão sob a sua responsabilidade, né? Outra coisa que está muito ligada ao amadurecimento também é a capacidade de adiar a gratificação. Geralmente é muito comum de crianças, né, quando ela está fazendo alguma coisa que ela quer, mas ela não pode fazer, por exemplo, sei lá, vai comer um doce antes do almoço. Ou ela está brincando perto de algum enfeite de vidro que ela não pode brincar, porque tem risco para ela e tal. Quando você tira aquilo ali dela, ela reage na hora. Né? Na hora ela chora, ela esperneia, ela grita e tal. Por quê? Porque ela tem uma gratificação envolvida naquilo ali, ela está se divertindo, ela está gostando, ela está querendo aquilo ali, está querendo aquele doce naquela hora, naquele momento. Então, quando você tira aquele prazer dela, ela grita e esperneia na hora. É muito próprio do homem maduro tentar entender que não é sempre que ele vai estar felizinho com as coisas vão ser meio desagradáveis mesmo. E é normal, e a vida é essa. Tá? Então, adiar a gratificação, fazer coisas pensando numa gratificação futura, ou seja, passando por um sofrimento agora, para que no futuro você tenha essa gratificação, é próprio do homem maduro. E aí, como consequência disso, aí vai estar relacionado uma coisa que é primordial, que é a questão do autocontrole. Né? Você precisa entender que você não pode obedecer as suas vontades o tempo todo, os seus instintos, as suas inclinações. Se for fazer isso, você não vai ser quase que um parasita, você não vai ter uma vida, você não vai ser um ser humano, você vai ser um bicho que reage, né? Entrou no seu território, você ataca. Passou uma fêmea no cio, você sobe em cima. Então, é meio complicado. Então, o autocontrole está muito ligado à questão do amadurecimento também, né? E aí, se você for olhar nesses termos, né, essas 4 coisas, você vai entender que amadurecer provavelmente sempre foi difícil, né? Nunca foi natural e nunca foi tranquilo, nunca foi uma coisa garantida, né? A gente sempre precisou fazer força para amadurecer. Isso é próprio da natureza masculina. A mulher, ela tem uma dinâmica diferente de amadurecimento, mas para o homem isso sempre foi um pouco mais no sentido de ser uma subida morro acima, né? Você precisa fazer força morro acima para você amadurecer. O que acontecia antigamente é que, primeiro, você tinha um ambiente que favorecia isso, né? As pessoas trabalhavam desde cedo, as pessoas tinham contato com homens adultos que já trabalhavam, já sabiam, já trabalhavam em algum ofício especificamente, então você ficava perto do seu pai, você aprendia o ofício dele, trabalhava, você já lidava com o cliente, isso tudo desde muito cedo, né? Isso foi se perdendo. E uma outra coisa que aí eu acho realmente é pior de tudo, é que ultimamente amadurecer, ou seja, virar um homem feito, um homem no sentido estrito do termo, né? Um homem masculino e maduro,
ele geralmente é desencorajado. Esse tipo de coisa é desencorajado. Então, ficou socialmente aceito você ser um infantiloidezão, né? Você é bem visto quando você é imaturo, quando você expõe seus sentimentos, entre aspas, né? Quando você fica reclamando, quando você trabalha mal e briga e acha que a culpa é do seu chefe, quando sua esposa reclama de alguma coisa, algum atributo seu, e aí você começa a sentar com os amigos e reclamar, então isso virou uma coisa aceita, né? Então, esse é a grande novidade da nossa geração é essa, ficou bonito ser imaturo, né? A questão é essa. E tudo aquilo que está ligado a um homem maduro costuma ser rechaçado, né? Uma certa assertividade na hora de conversar, assumir responsabilidades, né? Tentar criar o filho da melhor forma. Então, assim, né? Vocês entenderam o ponto, né? E aí é que vem o problema, cara, porque essas duas coisas que eu vou falar aqui, esses dois motivos que retardam o nosso amadurecimento, eles nunca tiveram tão em alta, né? São duas coisas muito problemáticas que nunca foram tão presentes na nossa vida, na nossa rotina, na nossa sociedade. A primeira coisa que eu queria falar é a questão intrínseca, né? Que é o que eu comentei isso no story outro dia. Eu tirei essa primeira de um livro de um psicólogo junguiano chamado Jim Hollis, Sob a Sombra de Saturno, que é o nome do filme. Quem quiser, é um livro que não é divertido de ler, é um livro meio agarrado, meio chato, ele conta um monte de história, ele fala de um monte de coisa, ele fica procrastinando para chegar no ponto. É um livro que, sim, cara, você tem muito interesse em entender sobre psicologia masculina de uma forma quase que técnica, né? Aí beleza, você pode comprar e lá vai ser bem legal para você. Se você não tem essa intenção de entender tecnicamente o negócio, não precisa nem comprar, cara. De repente você pode achar algum vídeo de algum youtuber comentando, algum psicólogo comentando, de repente você pega um resumo e eu acho que vai ser... Se o seu objetivo é só entender um pouquinho, dá pra fazer tranquilo. Lá nesse livro ele ele descreve, né, um tipo de relação que os homens têm com a mãe. E essa ligação excessiva com a mãe, que é um motivo intrínseco, ou seja, uma coisa que vem desde que você existe no mundo, ou seja, não é uma coisa que você adquire, né? Todo mundo nasceu de uma mãe, todo mundo foi colocado no mundo de uma mãe, então é um motivo que é uma ligação sentimental muito forte, portanto eu chamei de intrínseca, né? Toda essa questão de que o homem ele é o provedor, ele é o protetor e tal, se você parar para pensar, todo mundo, né, homens e mulheres, teve como primeira protetora, primeira provedora, a própria mãe. A mãe, quando uma criança nasce, ela é a mediadora entre a criança e o mundo, né? Então tudo que todos os sentimentos que você tem, todos os contatos que você tem com o mundo real, eles passam primeiro pela mãe. A sua mãe é o local de origem, né? A princípio é o local de origem de todo mundo. Todo mundo nasceu de uma mãe. Portanto, existe uma sinergia muito única entre um filho homem e uma mãe, né? Entre a mulher também, mas eu estou falando especificamente aqui de homem porque está ligado a um atraso no nosso amadurecimento e eu já vou explicar por quê. Calma, tá? Calma. Ah, Rafael, então você odeia, a gente tem que odiar a mãe. Não é isso, cara. Calma. Vou chegar lá. Vou construir o raciocínio aqui. Então, essa sinergia que existe muito única entre mãe e filho, isso não acontece entre o pai e o filho, tá? Isso acontece apenas entre a mãe e o filho, porque você nasceu de dentro dela, né? Vai gerar alguns impactos. A primeiro impacto muito imediato é que as coisas que a sua mãe te afirma e as coisas que a sua mãe te negam fazem muita diferença na formação do seu ser lá desde muito novo. A influência do pai, talvez ela seja até mais importante, né, mais para o meio da infância para frente, né? Mas nessa primeira infância, o impacto da mãe no que a mãe faz e no que a mãe fala, ela é muito maior do que o impacto do pai, né? A forma como a gente enxerga o nosso mundo, né? A forma como a gente enxerga o mundo e a forma como
a gente interage com o mundo, ela passa necessariamente por essa relação com a mãe. E isso depois, isso é reforçado. Simão, bom dia. Isso é reforçado por quê? Mesmo que a gente não tenha tanto contato com a mãe ao longo da nossa infância, você vai perceber que a maioria das pessoas teve babás mulheres. A maioria das pessoas teve a vida toda professoras mulheres. Então, nós, homens, né, os meninos, eles passam boa parte da infância, se não ela toda, sendo cuidados, né, e ensinados e vigiados por mulheres. Geralmente são cuidadoras mulheres. E o que acontece com isso? O influxo de informações que mais nos impacta, que mais forma o nosso caráter, que mais impacta a nossa infância como um todo, vem de mulheres. Então, em geral, a nossa interpretação do mundo, a nossa forma de enxergar o mundo, ela é feminina ao longo de boa parte da nossa infância e talvez adolescência, né? No caso das mães que são mães separadas, eu chamo de mãe solo, né? São mães separadas que criam os filhos sozinhos, são verdadeiras guerreiras, porque eu falo isso sempre, né? Aqui em casa, com dois, né? Eu e a Pela, o marido e a esposa, para criar os meninos já é uma dificuldade enorme. Imagina o tamanho do problema que deve ser para criar um filho sozinho, né? Eu não consigo imaginar o tamanho da dificuldade. Não estou desmerecendo quem é mãe solteira, quem é mãe solo. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: sem a influência masculina adequada, o que vai acontecer com o menino é que ele vai estar muito ligado, né, psicologicamente, em termos de ações práticas na vida, ações práticas no mundo, ao universo feminino. E isso atrapalha nosso amadurecimento enquanto homens. É esse o ponto, né? E aí, nesse livro, o Jim Hollis, ele vai falar de uma coisa que é muito interessante, que é o problema que ele chama de apego ao útero. O que é o útero? Primeiro, o que é o princípio feminino na hora de enxergar o mundo? O princípio feminino, o princípio de uma mãe, quando uma mãe pega uma criança e fala assim, vou cuidar dessa criança, qual é o princípio primordial que ela usa para guiar as ações dela? Geralmente é um princípio de segurança. Ela quer proteger, ela quer deixar o filho longe de perigo, ela quer que o menino esteja seguro, que ele esteja confortado. Se o menino está doente, a mãe pega, põe no colo e guarda ele para si. Se o menino cai, correndo na rua, cai, ela pega, põe no colo e acalenta e tal. Esse geralmente é o princípio da segurança que toda mãe transfere para o filho. E para a filha também, mas eu já avisei, né? Nós estamos falando aqui do amadurecimento masculino. Portanto, qual é o movimento natural de um menino que passou a infância inteira tentando, né, sendo alimentado por esse sentimento de segurança materna? Qual é o movimento natural desse menino? Buscar a segurança. E é isso que esse autor, o Jim Hollis, vai falar, que ele chamou de apego ao útero, né? O que é o útero? O útero é um lugar extremamente confortável, um lugar extremamente protegido, onde absolutamente nada de ruim acontece, onde tudo o que acontece ali é mediado pela mãe, onde a gente tem aconchego, a gente tem a temperatura correta, a gente tem alimentação, a gente tem toda a questão de troca, né, de excreção e tal. Então tudo está sendo feito ali de uma forma muito bem orquestrada pela natureza da coisa, né? E, cara, muito confortável, assim, a gente não precisa nem sequer sustentar o próprio peso do corpo, a gente está boiando. Então é um conforto absurdo, né? Afinal de contas, o feto ele precisa daquilo para se desenvolver, tem um monte de processos delicados ali acontecendo. Se você bota o feto na carroceria de um assaveiro para fazer um rally, né? Ele provavelmente não vai se desenvolver, ele vai morrer, né? Então o feto ele precisa desse ambiente, que é um ambiente perfeitamente seguro, perfeitamente orquestrado, para que nada de diferente, nada ameaçador aconteça. Esse é o útero, né? Quando você se mantém apegado ao útero, o que acontece? É um movimento natural de homens que estão evitando amadurecer,
de querer sempre esse lugar de conforto. E esse é o ponto, né? Quando você busca segurança em primeiro lugar, o que, que você está fazendo? Você está falando, não, eu vou ficar no útero para sempre. Porque ele não sabe, ele não fez essa analogia. Mas se ele soubesse dessa analogia do útero, ele ia querer voltar para lá, obviamente, é um lugar quentinho, né? E aí, o que, que acontece no casamento de um cara que tem esse movimento de buscar segurança, de buscar esse retorno ao útero? Ele vai tratar a própria esposa como a própria mãe dele. E ele vai tentar buscar esse retorno ao útero com a esposa. Só que aí tem um problema, né? Porque a esposa não é mãe dele. A visão que a esposa dele tem dele é uma visão diferente daquela que a mãe tem. E aí, o que, que vai acontecer? Geralmente acontece essas coisas. Você vai ver, um cara desse tipo, ele vai ver a própria mãe, como a própria esposa como inimiga. Porque é óbvio, a esposa ela está tentando puxar ele para a realidade. A esposa tem criança toda cagada, que precisa que troque. Tem criança precisando de banho. Tem casa precisando que arrume. Tem conta para pagar, precisa pôr dinheiro em casa. Precisa trabalhar muito, precisa trabalhar às vezes 2, 3 empregos. Precisa, sei lá, levar as crianças na escola. Precisa, tem um monte de coisa que precisa. Precisa um monte de coisa. Então ela vai ficar demandando desse cara um monte de coisa que não é confortável. Ela vai ficar tentando tirar ele de um local seguro. Vai ficar tentando tirar ele daquele quentinho no peito que ele sente de ficar todo bonito, né? Seguro, com tranquilidade e tal. Isso é um problema, porque ele não vai conseguir fazer o tal do retorno ao útero com a esposa, porque ela vai demandar coisas dele. Então, na visão de um cara desse, o que vai acontecer é, a minha esposa é chata pra caralho e a minha mãe é legal pra caralho. Então, obviamente, o que vai acontecer? Ele vai ter problema no casamento, provavelmente a mãe dele vai dar pitaco na vida dele, vai falar como ele deve viver a vida dele, ele vai provavelmente ouvir, porque ele vê a mãe como uma aliada, porque a mãe dele fica validando ele o tempo todo. Ela fica assim, ô meu filho, essa moça aí tá te tratando mal, tá vendo? Volta aqui pra casa da mamãe faz bolinho pra você. Tô fazendo uma caricatura aqui, obviamente, né? Apesar de que eu acho que deve ter caso assim também. Mas eu tô fazendo uma caricatura pra vocês entenderem o tamanho da idiotice disso, né? Então, assim, filho, volta pra cá. Por quê? Porque o mundo da mãe é um mundo da fantasia. É um mundo que não existe, não é um mundo real. É um mundo onde ele é artificialmente protegido de todos os problemas do mundo. É literalmente o útero, né? Então, quando você cai numa situação dessa, você vai ver um cara que ele é geralmente muito ressentido e muito voltado para o vitimismo. Ele vai falar que a esposa não valoriza, que o chefe não valoriza, e que o pessoal, os colegas de trabalho, né, não ajudam ele, porque ele está acostumado com a mamãe fazendo tudo para ele. E para ele aquilo é o certo, porque ele está numa busca de segurança muito grande. Eu tenho um conhecido lá da minha cidade que a vida inteira ele sempre gostou de passear com a mãe dele no sábado de manhã, né? Sábado de manhã, em cidade pequena, para quem não conhece, é um momento onde vai todo mundo para a rua, né? Todo mundo sai de carro, todo mundo vai a pé, geralmente é uma zona, né? Toda cidade pequena que eu conheço, sábado de manhã a rua fica fervilhando e tal. E aí é a hora que o pessoal vai fazer compra, vai fazer as coisas, né? Algumas pessoas. Então, esse conhecido meu, não é meu amigo nem nada, mas é um conhecido que eu lembro dele comentando, falando, não, eu adoro passear com minha mãe sábado de manhã, eu adoro fazer compra com minha mãe, adoro não sei o que. Você para pra ver uma coisa assim, dá pra bater o martelo que um cara com uma ligação tão forte, né, tão próximo com a mãe, que ele realmente tem esse problema? Não dá pra saber, eu não conheço o cara, como eu falei, não era meu amigo, não conheço. Mas esse tipo de comportamento muito voltado para a mãe, muito voltado para considerar o que a mãe pensa, o que a mãe fala, o que a mãe diz, a opinião da mãe sobre o trabalho do cara, a opinião da mãe sobre o casamento, a opinião da mãe sobre tudo que ele faz, sobre o carro que ele vai comprar, sobre o local onde ele vai morar, se ele leva em consideração a opinião da mãe, se na hora que ele vai mudar de casa, ele vai mudar de emprego. Cara, eu quero que você pare para refletir se a sua situação é uma situação de vínculo patológico com o útero da sua mãe. É basicamente isso que eu queria, tá? Amor, bom dia. Visita ilustre aqui. Então,
esse é o primeiro ponto, é um ponto intrínseco porque você não, né, não tem como controlar isso, é uma coisa que vem, é uma ligação interna sua com a sua mãe. Esse é um ponto que deixa a gente imaturo, né? E se você não lutar contra isso, vai ser bem difícil disso acontecer. O segundo ponto é um ponto extrínseco, né? Um ponto que aí realmente vem de fora mesmo, que é a falta de rituais de passagem na nossa sociedade. E isso aqui, se o primeiro ponto é um vício, né, um problema relacionado à mãe, esse ponto aqui é um vício relacionado ao pai. O que são rituais de passagem? Né? O que são esses rituais onde você pega uma criança, passa ela por um processo e no final ela sai de uma outra forma? Esses rituais de passagem, eu comentei lá em cima que uma das características de um homem maduro, de um homem amadurecido, é a questão dele ser produtor, né? Dele não só ser um consumidor, mas ele ser um produtor e produzir coisas. Quando você vai passar dessa fase, né, da criança que só consome para o adulto que produz, existe ali um limbo que a gente chama de hoje de adolescência. Esse limbo da adolescência, ele é uma coisa recente, né? Você não tinha adolescente, sei lá, na Idade Média. Porque a criança, a partir do momento que ela consegue pegar uma enxada, você dá uma enxada para ela, ela vai ajudar a arar a terra, plantar, fazer as coisas. Então, a criança ela já vinha naturalmente, desde cedo, fazendo coisas úteis e no final ela amadurece. E é isso, né? Conforme as coisas foram ficando cada vez mais confortáveis na nossa sociedade, foi ficando tudo mais fácil, as crianças pararam de trabalhar e inventou-se agora que a criança ela tem que brincar e estudar. É isso que a criança tem que fazer. Vou tomar meu café aqui. É claro, né? Tem formas e formas de trabalho, né? Botar uma enxada na mão de uma criança de 6 anos realmente uma coisa meio puxada, né? Mas existem formas da criança ajudar no trabalho. Existem formas de uma criança ajudar no trabalho em casa, por exemplo, dela fazer coisas em casa, dela ter obrigações, dela ter responsabilidades. Isso aí dá para fazer, né? Tem um monte de coisa que dá para fazer. Eu lembro quando eu era bem pequenininho, eu morava em Macaé, a gente tinha lá a moça que trabalhava com a gente, mas no sábado ela não vinha. Então no sábado a obrigação de lavar a louça era minha. Então eu aprendi a lavar a louça desde muito cedo. Eu lembro que eu tinha que botar uma cadeira para subir lá, eu era pequenininho. Então assim, tem coisas que dá para fazer. Hoje em dia parece que é um crime, né? Você botar uma criança para lavar uma louça, meu Deus, parece que você está deturpando toda a infância, toda a existência da criança, você está explorando ela como um parasita e tal. Essa transição da infância para a fase adulta, ela leva um tempo e ela precisa ser marcada, né? Porque não é muito claro o que acontece na cabeça de uma criança. Quando você marca isso com um ritual de passagem, você está dizendo para a criança assim, olha, presta atenção, até aqui você era uma criança, eu te via como uma criança, eu te exigia coisas de criança. Daqui para frente, eu vou te olhar como um adulto. Então, a gente vai combinar isso. Ó, você vai ter responsabilidades, você vai ter coisas que são da sua responsabilidade, você vai ter que executar, você vai ter que fazer, e se não for feito da forma adequada, eu vou te cobrar, e a partir de agora, eu vou te olhar como um adulto. Né? E aí, isso vai acontecer o quê? Isso, na prática, né, na questão afetiva, a criança ela vai se desgarrando aos poucos do mundo da mãe, né, e vai entrando no mundo do pai. Ou seja, ele vai se tornando um homem através do contato mais próximo com o pai e através das responsabilidades que ele vai assumindo. Isso não está acontecendo. Os rituais de passagem sempre foram, ao longo de toda a história da humanidade, em todas as tribos, em todas as épocas, em todas as regiões do globo. Você pega rituais de passagem desde tribos asiáticas, lá na puta que eu pariu, até as tribos americanas aqui, sul-americanas. O mundo inteiro, em todas as sociedades primitivas, sabiam da importância dos rituais de passagem. Isso é uma coisa que a gente simplesmente aboliu, porque sim, foda-se, paramos de fazer. A partir de agora, a criança tem que ser criança, né? Vai ser criança até o dia que não quiser, e aí acontece chegando num ápice de que agora, se você for pegar um estatuto da juventude que o governo brasileiro tem, ele fala que um jovem ele é jovem até 29 anos. Então esse é o nível que a gente chegou.
Bom dia, Douglas. Esse é o nível que a gente chegou. Então o jovem agora é 28 ou 29, alguma coisa assim, é dos 15 aos 29. Então é isso que a gente tem. Porque as pessoas não são acolhidas pelo pai ou pelo responsável para que assim ele se afaste um pouco desse mundo de segurança da mãe e comece a entender como o mundo real funciona e não é o mundo como o útero da mãe, né? Então, antigamente você tinha alguns rituais importantes, mas primeiro eu queria falar de rituais errados, né? A nossa última geração, talvez a dos nossos pais, elas tinham algumas coisas, né, que eram rituais errados. Não deixa de ser um ritual, mas é um ritual errado. O que é um ritual de passagem errado para o filho, por exemplo? Ah, leva no puteiro. Fez sei quantos anos, leva para o puteiro. E tinha muito essa coisa. Inclusive tem a música do Raimundos, né, a música do Puteiro e João Pessoa. É uma música que conta a história de um ritual de passagem, entre aspas, né, mal e porcamente feito, porque os caras tinham medo, isso tá na música, né? Não tô falando isso da minha cabeça, tá na música. Os caras não tinham medo que o moleque lá, quando fez lá 13, 14 anos, tinha medo que ele descambasse para o homossexualismo. Então leva no puteiro, que já garante que não vai ser homossexual. Como se isso fosse algum tipo de garantia, ou como se isso tivesse alguma relação. Obviamente, não deixa de ser um ritual de passagem, afinal de contas, o contato com o mundo adulto está vindo da pior forma possível, que é um contato puramente sexual, que é um contato com o universo adulto, mas está longe de ser o âmbito principal do contato do mundo adulto. E aí você vai ter aquele problema, né, da criança ficar até traumatizada com aquela porra. Outro ritual errado que geralmente acontece é a questão da bebida, né? Leva o moleque para tomar um porre e é isso aí. Quais eram os rituais mais importantes? Eu tirei alguns aqui, e essa é a parte que eu tirei do livro do John Tyson, né? Que eu falei disso nos stories mais cedo. Alguns rituais importantes que foram se perdendo e que eu pesquisei aqui para trazer para vocês. Tem um podcast que agora não vou lembrar qual, que o João Mena, que é o retratista, né? Que ele é um cara que fala muito sobre a questão dessa imagem, a questão do amadurecimento da imagem e tal. E ele cita que era muito comum nos anos 50 que o menino, quando fazia lá 16, 17 anos, o pai o levava como um ritual de passagem para um dia no alfaiate. Você leva o moleque no alfaiate e aí ele vai ter um terno agora. A partir daquele momento ele está inserido no meio social, porque afinal de contas, nessa época, anos 40, 50, todo mundo andava de terno, as pessoas trabalhavam de terno, circulavam na rua de terno. Quando você estava de terno, você era um cidadão, né, ativo na sociedade. E as crianças não, as crianças usavam um outro tipo de roupa. Então quando você leva a criança no alfaiate para fazer um terno para ela, é uma passagem clara, assim, olha, a partir de agora você é um adulto. Eu não sei se isso era tão bem conduzido assim, às vezes levava só porque levava e foda-se, não vamos idealizar também essas coisas, mas não deixa de ser um ritual importante. Tem um outro ritual famoso em algumas tribos, que é o ritual do sequestro, né? Você entra de madrugada, isso é combinado com a mãe, tá? Obviamente. E você entra de madrugada na tenda daquela família, o pai, obviamente, lidera esse tipo de coisa, né? E aí você entra de madrugada como se fosse sequestrar o menino. Você pega o menino, leva ele. A mãe, obviamente, está sabendo, né, que não é alguém, né, sequestrando de verdade. Você leva ele para algum lugar. E aí, nesse lugar, você tem uma série de coisas que o menino vai fazer. Geralmente são coisas difíceis de fazer, né? São responsabilidades, são provações de, às vezes, tem que caçar um tipo de bicho específico. Então você vai ficar de madrugada caçando. Enfim, tem alguma coisa que ele tem que fazer. E aí depois ele volta como um homem, né, da tribo. Ele é recebido entre os homens, né? Obviamente ele sai com homens para ser recebido como um igual, né? Ele faz parte dos homens da tribo, e quando ele volta, a mãe é orientada a não reconhecer o filho, né? Ela é orientada a falar assim, quem é você e tal. Por quê? Porque ele mudou tanto, né? Ele adquiriu tantas habilidades diferentes ali. Ele agora é um homem que a mãe demonstra uma certa dificuldade de reconhecê-lo, e portanto ele se sente importante porque agora ele é um homem em todos os sentidos, né? Com os homens da tribo e com a mãe. Um outro ritual interessante também é um ritual que o John Tyson conta no livro que ele fez com o filho dele, em acordo com a mãe, obviamente, que é o jantar de despedida. Ele combinou com a mãe do filho dele, né, a esposa dele,
de pegar o menino e levar o menino para jantar no restaurante preferido dele. Assim que ele entrou na puberdade, né? E aí você pega o menino, não avisa nada, né? Fala, vamos jantar dia tal, tal, só nós dois e tal, pra gente conversar, não sei o quê. Chegando lá, ela, né, tem um dia agradável com ele e fala assim, olha, o negócio é o seguinte, a partir de hoje, a sua formação, né, física, psicológica, intelectual e tal, vai ser mais responsabilidade do seu pai. Eu vou me abster um pouco. O seu pai, como homem, vai te transmitir valores masculinos, vai te ensinar coisas do mundo masculino. E, obviamente, eu vou estar aqui, mas eu não quero que você recorra a mim para aprender nada, né, especificamente masculino, que você não entende, né? Então, assim, ela meio que tá jogando, é um jantar de despedida mesmo. Fala, olha, a partir de agora você está se tornando um homem e eu vou me abster de interferir nesse processo. É um recuo que a mãe faz, de livre e espontânea vontade, obviamente, né? Então, é um marco na vida do menino. Assim, olha, realmente, agora não dá para voltar para o útero mais, né? Agora eu vou precisar lidar com meu pai, com todas as dificuldades, com os problemas que tem que lidar e tal. E um outro ritual também, que aí é de um cara americano que eu acompanho muito, que chama Ryan Michler. Ele tem um podcast já desde 2014, né, sobre masculinidade, chama Order of Men. E ele fala que um dos rituais de passagem que ele fez com o filho dele mais velho foi fazer um dia de acampamento com o menino. E é o mesmo raciocínio do sequestro da tribo, né? Você pega o menino e leva ele para o meio do mato para fazer coisas. Mas aí tem um detalhe interessante. Quem organizou o acampamento, quem organizou os equipamentos todos, o horário de sair, o itinerário, o local para onde eles iam, quem organizou tudo foi o menino. Então ele teve muitas responsabilidades, porque se ele fizesse alguma coisa errada, se ele esquecesse de levar alguma coisa, esquecesse de levar alguma ferramenta, esquecesse de levar comida, enfim, se alguma coisa faltasse ali, eles iam passar aperto no meio do mato. Então é uma forma didática de você ensinar a responsabilidade. Obviamente ele já tinha ido, é uma cultura dele lá, ele gosta muito de acampar com o filho dele já há muito tempo. Então não é uma coisa assim, faz isso aí que você nunca fez na sua vida e pronto, resolve aí. Não é isso. É um negócio assim, cara, a gente já tem acostumado a fazer, várias vezes você me viu fazendo, então agora a gente vai fazer com você chefiando isso aí. Então é uma coisa para se pensar também. Então o menino tem responsabilidades, ele, né, vai para um local específico e lá ele faz coisas, né? Ele tinha que montar a barraca, ele tinha que conseguir um local próximo para conseguir água, era a responsabilidade dele. Então assim, é um aprendizado muito grande, né? E a ideia é que envolva esses pontos, né? Envolva um certo isolamento, envolva responsabilidades e que envolva declarações explícitas do que está acontecendo ali. Então é importante como pai que você tenha duas coisas em mente. Né? A primeira é que você não deixe que a sua ausência do seu próprio pai nesse tipo de atividade, de ritual de passagem, prejudique o seu amadurecimento. Você precisa entender que, beleza, a imensa maioria de nós, 99% de nós, não teve esse tipo de ritual de passagem conduzido pelos pais. Porque não se tinha essa cultura, até hoje não se tem, cada vez vai se ter menos. Então é importante que a gente entenda isso e passe isso para os nossos filhos. Então, cara, você precisa arrumar um jeito de amadurecer, independente de ter uma mãe que te puxa para o útero o tempo todo e de ter um pai que não te conduziu para o mundo masculino do jeito, né, correto, da forma como deveria ser. Então, isso não é desculpa para que você não amadureça. Assume as suas responsabilidades como um homem, que você vai conseguir eventualmente chegar lá. A segunda coisa é que você precisa, como pai, tentar desenvolver algum tipo de ritual de passagem com o seu filho, né? E é isso, né? Se você conseguir desenvolver essas coisas que eu estou falando aqui, tentar tirar um pouco a criança do universo da mãe sempre que possível, né? O universo de proteção, de afeto, uma coisa assim muito doce, muito carinhosa mesmo, uma coisa muito... Você vai conseguir aos poucos, entrando ali naquela relação, e eu tenho inclusive uma live feita aqui com a Simone Fusaro, né, que é uma live muito importante, que é como, são alguns conselhos que ela deu de como a gente consegue romper essa simbiose entre a mãe e o filho, né? A gente como pai consegue ir entrando nisso aí, e consegue ir tirando aos poucos o menino do útero da mãe, e trazendo ele para o nosso mundo, e aí sim a gente servindo de exemplo para que ele amadureça e conduzindo ele nesse processo, né? Então é isso, eu queria já encerrar, nós estamos aí com 40 e tantos minutos já. Eu acho que a primeira experiência foi muito bom, apesar da correria, e quinta-feira
tem de novo, tá? Eu espero você aqui sempre com alguma... Semana que vem vai ser a semana de São José, né? Então eu vou trazer uma live específica de São José, falando sobre várias lições que São José deixou pra gente e que a gente como pai deveria aproveitar melhor, né? Então esse vai ser basicamente o tema. Eu espero que você tenha gostado. Encaminhe isso aqui para todo mundo que você conhece, porque isso aqui é um tipo de coisa que não se fala em lugar nenhum. Cada vez menos, né? Então é um conhecimento muito importante. Muito obrigado e até a próxima.